segundo ano. Vamos para mais uma aula online de redação. Nós vamos ver agora, vamos explorar agora alguns textos metalinguísticos. Vamos lembrar o que são textos metalinguísticos? Vamos lembrar do que é metalinguagem? Então, seria o código pelo código. Todas as vezes que nos depararmos com um texto, pode ser um poema, uma crônica, em que se fala da língua, então da língua portuguesa, da produção de um texto escrito, de gramática, então qualquer texto que fale desses assuntos são textos metalinguísticos. Um exemplo claro do que é metalinguagem é o dicionário. Por quê, professora? Porque o dicionário ele tem os significados de palavras, então há significados de palavras ali, e se usa palavras para dar significado a outras palavras. Quando encontramos um poema, a Ferreira Goulart fazia muito isso, um poema falando da escrita, falando de regras gramaticais, falando da produção textual, nós estamos usando palavras na língua portuguesa para explicar a própria língua. Uma crônica, por exemplo, então eu já dei esse exemplo, acho, não sei se é para a sala de vocês, né? Mas de uma crônica em que o autor da crônica, ele quer escrever uma crônica, ele inicia falando do desejo dele de escrever uma crônica, mas há algo atrapalhando, então há um mosquito ali atrapalhando. E ele vai contando do mosquito o tempo todo, então ele começa a escrever, o mosquito, ele pousa, o mosquito faz barulho perto do ouvido dele e atrapalha o tempo todo a produção dele. Aí até que chega ao final da crônica ele diz: eu desisto, eu não vou mais escrever uma crônica, pois o mosquito não vai permitir que eu escreva, que eu inicie uma crônica. Só que ao terminar a crônica dizendo isso, ele escreveu uma crônica. Então ele falou da produção da crônica, ele fez uma crônica falando da não produção, de não conseguir produzi-la. Isso é maravilhoso. Então toda vez que qualquer autor falar da nossa língua, que é um código, né, é um texto metalinguístico. Mas há também, a gente tem que sair um pouco dessa caixinha, né, e pensar na metalinguagem de uma outra maneira. Porque pode ser que apareça em provas de vestibulares para vocês imagens. Então não há texto, há imagem. Poxa, professora, e agora? Eu não sei se é metalinguagem ou não, porque é uma imagem, não há texto. Eu entendi o que é metalinguagem quando se usa texto, mas e quando se usa imagem? Aí você vai pensar no código pelo código. Você vai pensar, por exemplo, né, na arte. Quando você imagina um quadro em que o pintor ele retrata naquele quadro a pintura dele pintando um quadro, sabe aquela ideia do infinito, né? Então, e dentro dessa pintura há um pintor pintando um quadro. E no quadro que o pintor pintou, há um pintor pintando um quadro. Sabe essa ideia do infinito? Então, também é o código pelo código, a arte pela arte. Eu gosto de usar muito teatro mágico como exemplo, né? Se vocês não conhecem, ouçam um pouco, porque ele fala muito da língua portuguesa e fala muito da produção, da composição de uma música. Então, nós estamos usando a música para falar de música, né? Vocês nunca ouviram uma música falando da produção da música? Então, eu fiz essa canção para você, ou é, essa canção de amor é sua, eu escrevi para você, alguma coisa nesse sentido, já devem ter escutado. Então, também estamos falando de metalinguagem, quando estamos falando de música, quando estamos falando de arte plástica, então pode aparecer de diversas maneiras para vocês, tá? Vamos ver alguns textos de exemplo? Olha só. Ele tá tão pequenininho, vou tentar me aproximar para ler. Tô sem óculos, porque os óculos estão a reflexo da luz e está horrível. Mas vou tentar aqui. Na verdade, acho que eu vou pegar minha apostila para ler da minha apostila que vai ficar melhor, tá? Então, eu tenho aqui.
Desde que adulto, tá, comecei a escrever romances. Então é um texto de Érico Veríssimo, tá? Tem me animado até hoje a ideia de que o menos que um escritor pode fazer numa época de atrocidades e injustiças como a nossa é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade do seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela, ou em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como sinal de que não desertamos nosso posto. Logo no comecinho ele fala, né, desde que adulto comecei a escrever romances, tem me animado até hoje a ideia de que o menos que um escritor pode fazer numa época de atrocidades, injustiças como a nossa, é acender a sua lâmpada. Então a escrita é o acender a lâmpada, é a luz, né? Então, se você... não tem aquele ditado que diz, né, que mente vazia é a oficina do diabo? Então, escrever, você não está sendo ocioso, você está deixando essa ociosidade de lado e você está trabalhando com um processo criativo. Então, principalmente nessa época que estamos vivendo, né, de pandemia, de isolamento social. Então, eu até comentei em uma das aulas, não sei se foi com o segundo ano, acho que foi com o primeiro. O que vocês têm feito, né? Vocês têm buscado algum dom? Têm se distraído com alguma coisa, com leitura, ouvindo músicas, produzindo alguma coisa? É importante que você busque esse processo criativo nesse momento, porque senão sua cabeça vazia, você não pode ficar ocioso, porque pode dar margem à escuridão. Então, é essa escuridão que ele diz no texto, que Érico Veríssimo diz no texto. Então, quando você cria, você acende uma luz. E se não for uma lâmpada elétrica, que seja uma vela. E se não for uma vela, que seja um fósforo que você acenda repetidamente, tá? É um ótimo conselho que ele dá pra gente. Então, o próximo texto, ele já falou aqui da escrita, né? Ele escreveu alguma coisa falando do ato de escrever. Então, nós podemos já identificar como um texto metalinguístico. Próximo, escrever é um ato livre, universal. Vencer o medo de escrever, rebaixar a censura prévia, liberar a imaginação, são passos para a desinibição. Então, aqui um outro benefício da escrita, né? Que você, de repente, é muito inibido, é um passo para desinibição. Desinibição, tá? Então, é mais um conselho, né? Escreva que você que é inibido pode perder, né? Toda essa timidez, essa vergonha, tá? E agora aqui, outro texto agora do Paulo Leminski. Ai, como eu gosto, adoro os textos dele. Ele escreve também, como eu falei do Ferreira Goulart, né? Mas Leminski também escreve muitos poemas metalinguísticos. O assassino era um escriba. Então, já aqui no título a gente já vê, né? Era o escriba. Quem é o escriba? Que ele escreve, né? Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Olha só, já está usando aqui a gramática, tá? A sintaxe no seu texto, logo no início. Então, no título a gente já percebe que é um texto metalinguístico. Logo no início, nós já percebemos na primeira frase, nós já percebemos também que há aqui uma característica, né, falando da gramática, da análise sintática, que é também própria de um texto metalinguístico. Olha, vai continuando. Um pleonasmo, então novamente, o principal predicado da sua vida, regular com paradigma da primeira conjugação, cara, o tempo todo, né, colocando a metalinguagem aqui como uma função. Lembra das funções da linguagem, a função metalinguística? Então, é a função metalinguística aqui que sobressai. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um sujeito assindético de nos torturar com o aposto. Casou com a regência.
foi infeliz. Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva. O tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Pesadão, hein? É uma delícia, né? Quando a gente vê um autor, né? Um escritor como Paulo Leminski que brinca com as palavras dessa maneira. Eu acho maravilhoso. É preciso muita criatividade, né? Para desenvolver um texto com sentido e que tenha referências como esse, um texto metalinguístico, conseguir identificar do início ao fim, né? Espero que sim. Então vamos lá. A palavra. Carlos Drummond. Já não quero dicionários consultados em vão. Quero só a palavra, que nunca estará neles. Nem se pode inventar, que resumiria o mundo e o substituiria. Mais sol do que o sol, dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mudos, saboreando-a. Então, olha só, a palavra, né, e como a palavra e mudos, né, a gente percebe aqui esse jogo também que ele faz de opostos, né, porque não existe uma palavra muda, né, a palavra ela precisa ser dita, mesmo escrita, automaticamente a gente já imagina o som da palavra, né, quando lemos. E uma palavra muda, né? Uma palavra que resumiria o mundo, uma palavra que não existe, uma palavra que não está no dicionário. Que palavra é essa? Há uma música que fala, há uma música do Engenheiros do Havaí, que é fantástico também, o Gessinger, para escrever. Ele é muito inteligente, tem umas tiradas muito boas na escrita. E ele fala que ele faz uma pergunta no meio da canção, né? Qual foi a palavra? Ele fala que estou sempre repetindo as palavras, mas qual a palavra que nunca foi dita? Ele pergunta, né? Todas as palavras são ditas e aqui está pedindo uma palavra que não existe, que não foi dita ainda, que não está no dicionário. Então, só pelo título também nós já identificamos como um texto metalinguístico, tá? A palavra. Aí depois já vem, né? Não quero dicionários, pronto. O dicionário é o que tem palavras, né, escritas. Vocês estão usando palavras para escrever o dicionário, né? É muito bacana isso. Vamos lá. Demorou já é. Agora eu vou precisar da minha apostila para enxergar, tá? Demorou já é. Do Rio de Janeiro, gosto de muitas coisas, de malabarística eficiência das casas de suco, do orgulho aristocrático dos garçons, das árvores alienígenas do aterro, dos luminosos dos armarinhos em Copacabana, da língua, essa língua tão parecida com a falada pelos paulistanos e ao mesmo tempo tão diferente. Olha só o que apareceu aqui, hein? Veja o demorou, por exemplo. Lembro bem da primeira vez que ouvi um amigo carioca usando a expressão anos atrás. Acabávamos de nos sentar no bar, numa rua pacata do Leblon, ajeitei minha cadeira e propus. Vamos pedir umas empadas? Demorou. Como? A gente acabou de chegar. Então pede aí, demorou. Ué, você tá achando que eu demorei? Por que você não pediu antes da gente sentar? A conversa seguiu truncada por mais algum tempo, até que este obtuso paulista compreendesse, admirado, que o demorou não era uma reclamação, mas uma manifestação de júbilo. Ah, que bom, demorou, peça aí, né? É uma satisfação, na verdade. O demorou é um sim turbinado. Mais do que isso, é uma proposta de parceria. Eu digo que quero empadas, meu amigo, ao responder demorou. Indica não só que também as quer, como que já as queria antes, de modo que estamos atrasados. As empadas agora são uma confirmação de nossas afinidades e um urgente mini projeto coletivo.
que me enche de uma alegria infantil. É como se ele juntasse a mim no gira-gira, dando impulso, como se corrêssemos para saltar de bombinha na piscina. O último que chegar é a mulher do padre. Então, vocês conhecem essa expressão, né? Demorou. Vamos fazer os exercícios? Demorou, professora. Ou seja, né? Vamos, quero. Então, é uma parceria. É a coisa do beleza, estamos juntos, vamos lá. Né? Então, são gírias usadas. Só que esse demorou é engraçado, né? Porque demorou dá a impressão que ele entendeu, né, no texto como mostra no texto, né, que ele entendeu como mas já é tarde, que não quisesse, né, essas empadas. E na verdade era o contrário. Ele queria e assim, pô, cara, estamos juntos, eu quero muito essas empadas, né? Isso que ele quis dizer aqui. Vamos lá, para a primeira questão, tudo bem? A questão número 1. A crônica é um gênero textual em que se usa um fato do cotidiano como mote para tecer reflexões mais amplas sobre aspectos da sociedade. Não sei se vocês lembram do estudo de Monte Glosa, né, que vocês fizeram no Fundamental, mas é como se fosse um tema, tá, dado ali para tecer essas reflexões. Em Demorou, já é, que é o título, né, infere-se que o objetivo central do cronista, então, assim, o tema, né? O objetivo central do cronista é o quê? Aí nós temos a resposta, discutir a rivalidade entre paulistanos e cariocas por meio de comparação das variantes linguísticas regionais? Não. Analisar de forma objetiva e imparcial os diferentes graus de satisfação que uma pessoa pode atingir? Não. Propor uma análise metalinguística, seguida de considerações sobre o comportamento dos brasileiros? Sim. Está considerando aqui o comportamento de um e de outro. Nós estamos propondo uma análise metalinguística? Sim, porque estamos falando de palavras. Então, a letra C é a resposta correta. A 2. Considere os aspectos linguísticos presentes no segundo parágrafo do texto e identifique a alternativa que apresenta uma análise correta sobre eles. Segundo parágrafo do texto. Vamos lá. Se o demorou é um acelerador apertado no caminho da satisfação, o já é como a barrinha. Opa, peraí. Na verdade, é o texto lá de lá. Eu não terminei de ler o texto para vocês, né? Eu parei aqui na primeira parte, mas não tem problema. O texto é muito longo, né, gente? Vamos ver. Veja o demorou, por exemplo. Lembro bem da primeira vez que eu vi um amigo carioca usar a expressão anos atrás. Então, do ponto de vista da gramática normativa, há um erro de regência em lembro bem da primeira vez. Uma vez que, quando transitivo indireto, o verbo lembrar é pronominal. Tá, o que seria pronominal? Vamos pensar aqui, ó. Nós estamos falando da gramática normativa, tá? Há um erro de regência, sim, porque aqui, ó, se eu tenho lembro da primeira vez, nós temos aqui um verbo transitivo indireto. E o verbo lembrar, quando for um verbo transitivo indireto, que ele é aqui porque é a preposição de, então o verbo lembrar, quando for transitivo indireto, ele deve ser pronominal. Sim, é uma regra, gente. É uma regra da gramática normativa. Então, como deveria ficar? Deveria ficar. Peraí. Deveria ficar lembro. Será que eu consigo escrever aqui? Até que consigo. Lembro-me. Tá? Malemar, né, gente? Lembro-me bem da primeira vez. Então, isso é ser pronominal, que eu tenho pronome me, aqui um pronome oblíquo me, tá? Então, o verbo lembrar, quando for transitivo direto, não precisa do pronome me, tá? Quando for transitivo indireto, precisa do pronome me, tudo bem? Se tiver alguma dúvida quanto a essa questão, vocês me avisem lá no grupo para nós discutirmos sobre ela. Então, a resposta correta é a letra A. E na 3, né? No contexto em que foram utilizadas, é correto afirmar que
As duas expressões aqui, demorou e já é, foi falado no texto, tá? Tem valor de. Então, assim, é equivalente, é como se fosse uma circunstância de júbilo, né? De satisfação. Opa, eu quero, né? Então, se está apresentando uma circunstância aqui, ela vai ter valor de advérbio. Falou em circunstância, advérbio, tá? E foi falado no texto, né? Sobre ser como um júbilo, né? Como está, né, desejando muito aquilo, satisfeito, né? E tudo mais. Tudo bem? Vamos para a próxima questão 4. Deixa eu ver se ela precisa de texto. A questão 4 não precisa de texto. Então vamos só ver aqui. Incrível, incrível, mas diante do já é, o demorou parece até blasé. Blasé é um termo grifado, é um termo francês, né? Que quer dizer que a pessoa é relacionado ao paladar da pessoa, tá? No contexto em que ocorre, expressa ideia de. Então, como aparece lá no texto, de que já perdeu o paladar, né? Seria indiferença, tá? Letra D. Na 5. Na questão de número 5 também não tem texto. Na oração, é como se o desejo, ó, é como se o desejo fosse capaz, tal qual, né? Aí já temos aqui tal qual, a luz, de dobrar o tempo, no quinto parágrafo do texto. O segmento de destaque estabelece com a oração seguinte a ideia de, então aqui, como se, tal qual, é ideia de comparação. Vocês colocaram comparação, acertaram essa? Essa tá facinha, hein? Essa daqui não era pra errar. Ninguém errou, né? Vamos lá, próxima. Tá. Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre pelo meu descuido com o vernáculo. Por alguns anos, ele sistematicamente me enviava missivas eruditas com precisas informações sobre as regras da gramática, que eu não respeitava, e sobre a grafia correta dos vocábulos, que eu ignorava. Filo sofrer pelo uso errado que fiz de uma palavra no último quarto de Badulaques. Acontece que eu, acostumada a conversar com a gente das Minas Gerais, falei em varreção do verbo varrer. De fato, tratava-se de um equívoco que, num vestibular, poderia me valer uma reprovação. Pois o meu amigo, paladino da língua portuguesa, se deu ao trabalho de fazer uma xerox da página 827, xerox, do dicionário. O certo é varrição e não varreção. Mas estou com medo de que os mineiros da roça façam troça de mim, porque nunca os ouvi falar de varrição. E se eles rirem de mim, não vai me adiantar mostrar-lhes a xerox da página do dicionário, porque para ele não é o dicionário que faz a língua, é o povo. E o povo lá nas montanhas de Minas Gerais, fala varreção, quando não barreção, né? Barreção. O que me deixa triste sobre esse amigo oculto é que nunca tenha dito nada sobre o que eu escrevo, se é bonito ou se é feio. Toma minha sopa, não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está rachado. Tinha que ser Rubem Alves, né, para escrever um texto como esse. Então está falando de escrita, é um texto metalinguístico, falando da escrita, e ainda falando da crítica de um amigo oculto, né, que ele não conhece, e faz a respeito da sua crítica sempre, da sua escrita sempre. Então ele sempre procura um defeito no texto para poder comentar. Olha que amigo esse, né, amigo da onça. Então ele faz mais um comentário aqui, né, da palavra nesse texto em especial, né, da palavra varrição, mas que foi usado, segundo ele, propositalmente.
Então, vamos ver qual é a questão de número 6. De acordo com o texto... Ai, tá muito pequenininho, gente, desculpa aí. De acordo com o texto, após receber a carta de um amigo que se deu ao trabalho de fazer um xerox da página 827 no dicionário, sinalizando um erro de grafia, o autor reconhece o quê? A supremacia das formas da língua em relação ao seu conteúdo? Não. A necessidade da norma padrão em situações formais de comunicação escrita? Sim. Na escrita, ainda mais um escritor, né? Ele está sendo monitorado. Então, se ele está sendo monitorado, ele precisa tomar cuidado com a forma como escreve. Então, é preciso, é a necessidade, né, da norma padrão nessa situação, que é uma situação formal, tá? Da comunicação escrita. E, deixa eu pegar aqui, porque eu não estou enxergando no slide. Vocês enxergam, porque vocês não são jovens ainda, né? O amigo é chamado de paladino da língua portuguesa. Por quê? Porque costuma escrever cartas em que apontem correções gramaticais do autor. A 8. Toma a minha sopa, não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está rachado. Considerada no contexto, essa frase indica, em sentido figurado, que para o autor, vamos ver, a forma e o conteúdo são indissociáveis em qualquer mensagem? Não. A forma é um acessório do conteúdo que é essencial? Sim. Tá vendo que essa é o oposto da A? Então, essa aqui é a nossa resposta correta. Então, o prato seria metáfora para a forma, né? E sopa para o conteúdo, tá? Então, prato, a forma, e sopa, o conteúdo. Então, como que você vai tomar sopa sem o prato, tá? Peraí. Vivendo e... né, seria vivendo e aprendendo, né? Eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Duvido que se hoje pegasse uma bola de gude e conseguisse equilibrá-la na dobra do dedo indicador sobre a unha do polegar, quanto mais jogá-la com a precisão que tinha quando era garoto. Juntando-se as duas mãos de um determinado jeito, com os polegares para dentro e assoprando pelo buraquinho, tirava-se um silvo bonito, que inclusive variava de tom conforme o posicionamento das mãos. Hoje eu não sei mais que jeito é esse. Eu sabia a fórmula de fazer cola caseira. Agora envolvendo farinha e água e muita confusão na cozinha, de onde éramos expulsos sob ameaças, hoje não sei mais. A gente começava a contar depois de ver o relâmpago e o número a que chegasse quando ouvia a trovoada, multiplicado por outro número, dava a distância exata do relâmpago. Não me lembro mais dos números. Lembro o orgulho com que consegui, pela primeira vez, cuspir corretamente pelo espaço adequado entre os dentes, de cima, e a ponta da língua, de modo que o cuspe ganhasse distância e pudesse ser mirado. Com prática, conseguia-se controlar a trajetória elíptica da cusparada com uma mínima margem de erro. Era por instinto. Hoje, o mesmo feito requereria complicados cálculos de balística e eu provavelmente só acertaria a frente da minha camisa. Outra habilidade perdida. Na verdade, deve-se revisar aquela antiga frase, é vivendo e aprendendo, né? Não falo daquelas coisas que deixamos de fazer porque não temos mais condições físicas e a coragem de antigamente, como subir em bonde andando, mesmo porque não há mais bondes andando. Falo da sabedoria desperdiçada, das artes que nos abandonaram, algumas até úteis. Quem nunca desejou ainda ter o certeiro de um garoto para acertar em algum alvo contemporâneo, bem no olho, depois sair correndo? Eu já. Bom, Luiz Fernando Veríssimo, né? Sempre
com seus textos engraçadinhos, né? Então, na verdade, vivendo e desaprendendo aqui, ele quer dizer, né? Seria vivendo e aprendendo, mas ele mostra no texto que ele vai desaprendendo essas coisas, né? E ele vai sentindo uma certa saudade do que ele fazia, ele vai se lembrando, né? E demonstrando uma certa saudade daquilo que ele fazia. Vamos lá. 9. A palavra cronista omite no título, substituindo-a por referências, ele a emprega no último parágrafo, na posição marcada com pontilhado. Tendo em vista o contexto, conclui-se de que se trata da palavra, bom, acabei de falar, desaprendendo, vivendo e desaprendendo, né? Próxima. Um dos contrastes entre passado e presente que caracterizava o desenvolvimento do texto manifesta-se na oposição entre as seguintes expressões: puro instinto e complicados cálculos. E a 11. Considere as seguintes substituições propostas para os diferentes trechos do texto. O lugar que chegasse, o número que alcançasse. Não. Lembro o orgulho, recordo-me do orgulho. Sim. Coisas que deixamos de fazer, coisas que nos descartamos. Não. Não há mais bondes, não existem mais bondes. Coisas que nós descartamos aqui, né? Então também não, nem a 3 nem a 4, porque a gente vê aqui que não está de acordo. Lembra que eu falei do verbo lembrar lá? Lembro o orgulho. Então aqui o verbo lembrar é um verbo transitivo direto. Recordo-me do orgulho. Então aqui nós temos o pronome, então é pronominal o verbo recordar por causa da preposição de. Então ele é um verbo transitivo indireto, tá? Então, a correção gramatical está presente apenas no que foi proposto em D. A 2. Turma, eu acho que nós encerramos essa apostila do segundo bimestre. Nós fizemos todas as redações. Estou esperando as redações de vocês essa semana. Eu tenho um exercício lá no módulo 24, na página 421, 422, que é o último exercício. Esse exercício eu nem preciso fazer a correção, mas é um exercício para vocês, tá? Não é para mim, eu não tenho que explicar muita coisa. É só para vocês treinarem como colocar um título criativo no texto de vocês. Lembrando que não coloquem muitos monossílabos no título. O título não pode ter muitas palavras, ele tem que vir centralizado. Então, vocês vão escrever centralizado todos os títulos aí na página 421, 422. Lembrem-se desses detalhes, tá? Título centralizado, a inicial maiúscula. Você pode usar as iniciais de todas as letras maiúsculas do título, exceto os monossílabos. Monossílabos você não escreve com a inicial maiúscula, tá? E evite usar muitos monossílabos no título, evite muitas palavras também no título. Então vocês vão inventar títulos para esses textos que aparecem aí, mas o título ele tem que ser criativo. O título ele é a ponte, né, entre o tema e o texto que você escreveu. Então pense qual seria o tema, né, desse texto escrito aí e você vai ter que fazer uma reflexão para colocar esse título. Façam esse exercício, é para vocês, não é para mim, tá bom? E aí nós encerramos essa parte. Não vou pedir redação, porque eu estou aguardando as redações de vocês dessa semana, tá? Então não vou pedir, eu já vou receber do terceiro ano também essa semana, então eu fico com as redações do segundo e terceiro anos para corrigir essa semana, tá bom? Então, um beijo a todos, fiquem bem e qualquer dúvida, tô lá no WhatsApp para a gente conversar um pouquinho, tá bom?